Boa noite, seguidores do canal. Estão bem? Comigo está tudo bem. Hoje eu queria falar com vocês nesse vídeo, sobre EQM. O que é EQM? Que eles comentam muito, falam aí nas redes sociais. Alguns vídeos que eu já assisti, é experiência quase morte. Aí eles comentam assim que sobre o espírito sair do corpo, né? E andar pelo espaço e andar em certos lugares e visitar alguns lugares. Então eles chamam de EQM. Isso acontece quando a pessoa sofre algum acidente ou está numa enfermidade muito extensiva, né? Que está à beira da morte, por exemplo, né? À beira-morte, né? Está mais morto do que vivo. Aí é onde o espírito sai do corpo e tem essa liberdade de andar no espaço. Andar no tempo, né? No espaço. Eu já vejo de uma maneira assim, eu vejo de uma maneira um pouco diferente, porque eu já tive esse tipo de experiência, mas não por enfermidade ou por acidente, ou qualquer outro tipo de incidente, né? Mas eu acredito que eu tinha um dom, esse dom, de o meu espírito sair do meu corpo e andar por aí, no espaço e em cidades. Conheci muitos lugares, muitas cidades, conheci até estados diferentes, cheguei a conhecer, mas o meu espírito, né? Eu saía do meu corpo, eu olhava para o meu corpo lá na cama e o meu espírito ia embora, voando. Voando aí por cima, olhava as cidades embaixo, via tudo lá embaixo, o que se passava, né? Fiz algumas experiências nessas saídas do meu corpo, né? O espírito saindo do meu corpo. Teve algumas experiências, teve uma ocasião que eu cheguei em um lugar, em uma cidade, e eram as 5 da manhã, mais ou menos, isso meu espírito, né? Eram as 5 da manhã e eu estava em pé, cheguei na beira de uma estrada, de uma rua, né? Muito movimentada. E aí teve uma ocasião que eu fui, tipo assim, atropelado por um carro, só que eu continuei de pé da mesma forma, não aconteceu nada comigo. Aí eu percebi que eu estava realmente em espírito ali, né? E foi muitas situações, eu conheci muitos lugares, né? E teve uma cidade também que eu tive, um lugar que eu tive, o meu espírito, né? Inclusive no estado do Maranhão, eu tive lá numa casa. Eu conheci uma pessoa chamada Conceição, uma mulher, que eu fui conhecer ela realmente em pessoa anos depois. Anos depois, assim, não sei se foi 2, 3 anos depois que eu fui conhecer essa pessoa na realidade, né? Então teve muita gente que eu conheci e muitos lugares que eu conheci muito antes de conhecer pessoalmente, porque aí eu dei outro nome, né? Projeção no espaço-tempo, né? É uma projeção. Eu chamo assim, né? Eu não chamo de EQM, né? Eu chamo de projeção espaço-tempo. Porque o nosso espírito pode sair do corpo e a gente ir tanto no futuro quanto no passado e no presente. Porque eu já tive no futuro, já tive no presente e no passado. Então, é o nosso espírito. Deus nos manda para onde Ele quer. Para o passado, para o presente ou para o futuro, se Ele quiser mandar.
Então, nós que servimos ao Deus vivo, eu tinha essa experiência com Deus, só que eu teve uma época que por eu não entender que era um dom de Deus, eu não entendia que era um dom de Deus e achava assim que não era da vontade de Deus aquilo e comecei a pedir para o Senhor para tirar aquele dom de mim. Aí eu comecei a ajoelhar e orar e pedir para Deus tirar esse dom de mim. E o Senhor, com o tempo, Ele tirou. Eu lembro a última vez que eu tive, não foi muito tempo, foi pouco tempo, assim que eu fiquei fora do corpo. Mas foi interessante também. E quando eu saía do meu corpo, eu sentia alguma coisa, um frio no meu corpo, saía do corpo e andava pelo espaço. E quando eu entrar no meu corpo novamente, e eu sabia que eu tinha que voltar. Eu sabia que o meu corpo estava lá em cima da cama, porque eu via ele quando eu saía. A coisa era muito real, era muito real. Então, isso aí eu acredito que era um dom que Deus me deu. Talvez eu ainda tenha ele, talvez não tenha, mas eu pedi para Deus tirar e eu não tive mais. Eu pedi para Deus tirar esse dom e eu não tive mais essa projeção espaço-tempo, como eu mesmo chamo, né? Porque não era EQM, que é a experiência quase morte. Então, espero que as pessoas, essa explicação, espero que as pessoas entendam, né, sobre a parte espiritual das coisas. Tem pessoas que ficam até em dúvida sobre a parte espiritual, né? A parte espiritual, ela é muito real, ela é muito real. Eu até falo às vezes que ela é mais real do que a nossa vida aqui na Terra material. Ela é muito mais real que isso. Porque essa parte aqui na Terra que nós vivemos aqui, ela é real, mas só que um dia ela vai acabar. E a parte espiritual que foi dada por Deus para nós, ela permanece, ela vai permanecer para sempre. Se a gente andar direitinho com o Senhor, é para sempre. Claro que se andar tortuoso aí, fazendo o que agrada ao inimigo, as coisas das trevas, eu não vou ter, ninguém vai ter vida eterna não, né? Porque aí eles falam assim, mas vai ficar queimando para sempre. Não é bem assim não, vai queimar para sempre. Porque tudo um dia acaba, né? Tudo que Deus Deus fez aqui na terra material tem um tempo para acabar. E espiritual também, se Deus quiser acabar, ele acaba, né? Por exemplo, o que eu estou falando, Satanás não estava no céu? Estava, não estava? Ele não foi jogado abaixo com seus anjos? Então, para ele não acabou a parte lá de cima? A parte que ele vivia no céu não acabou? Ele não teve que... Depois ele passou um tempo ainda tendo acesso ao céu, né? A gente pode ver no livro de Jó que ele tinha acesso ao céu. Ele deixou de ter acesso ao céu quando Jesus Cristo venceu na cruz. Sem blasfemar, né? Sem maldizer. Então, quando ele venceu o inimigo na cruz, aí sim, aí o inimigo não teve mais acesso ao céu. Não teve mais. Não pôde mais lá. E nem pode ir. Não é? Então é isso, meus amigos. Estou falando sobre EQM, né? Que é a experiência quase morte, que o espírito sai do corpo, né? E estou falando sobre a projeção espaço-tempo, né? Que é a projeção que eu tinha, né? Que eu não sei se eu ainda tenho, mas teve uns dons que permaneceram em mim, que eu não pedi para o Senhor tirar. Então eu tenho outros dons, que Deus dá conhecimento de ir nos lugares, e chama revelação, né? Que Deus me mostra e eu vou e acho o que Deus mostra. Isso aí eu tenho, graças a Deus. Deus não tirou de mim, eu tenho até hoje, né? E outros dons também, né? Que Deus me deu. Não tenho dom de língua, de linguagem, né?
porque eu também não peço para Deus, porque tem dons mais excelentes que esses, né? Que esse de língua. Por exemplo, o dom de interpretação, eu acho que é maior do que o de língua. E o dom da profecia, que é muito maior, né? Que é o mais importante. Então é isso, irmãos. Eu agradeço a Deus, né? E agradeço por vocês terem me ouvido, né? Até agora. Então, que as bênçãos de Deus continue com vocês. Qualquer dia eu vou fazer uma oração, né? Vou fazer um vídeo com uma oração para que vocês sejam abençoados também. Eu agradeço a Deus por tudo e que o Senhor esteja conosco não só hoje, mas sempre. Amém.